4 a 6 meses. Ainda vai ser analisado se o Goiás vai ter a espera, né, o andamento desta lesão através de um protocolo mais seguro, de certa forma, sem intervenção cirúrgica, ou através de cirurgia. O fato é que dificilmente o Tadeu volta aí antes de setembro, outubro, né, no Verdão. Acredito que pode até mesmo desfalcar o Goiás durante toda a temporada. Se ele cumprir os 6 meses, né, pelo menos, a tendência é que volte ele só bem no finalzinho da Série B. Eu acho que essa questão de goleiro, é claro, o Tadeu é excepcional, mas o Thiago Rodrigues não é um goleiro que para a Série B deixa dúvidas, tá? Acho que ainda mais depois das partidas que ele teve no ano passado, quando foi necessário. O jogo contra o Coritiba lá no Couto Pereira pegou tudo, na Copa Verde também contra a União de Rondonópolis foi muito bem, então eu não tenho essa preocupação no gol. Para mim sai um goleiro nota 8,5 no futebol mundial e vai um goleiro nota 7, 6,5, tá? Acho que assim, não, tem uma diferença, claro, mas não é ao ponto de se preocupar. Se o Goiás tivesse ainda na Copa do Brasil e o próximo adversário fosse o Palmeiras, aí até a gente poderia ficar assim, putz, agora sem um Tadeu vai ser complicado. Mas para a Série B, acho que o Thiago Rodrigues tem experiência, tem qualidade para isso, e o Goiás tem bons treinadores de goleiros, né? Então pode observar que geralmente o nível ele se mantém, tá? Uma pena para o Tadeu, logo na melhor partida dele na temporada pelo Goiás, um lance ali já nos acréscimos. Infelizmente o futebol tem dessas. O Tadeu que teve outras lesões já no Verdão, então assim, não é o fim do mundo, faz parte. Teve uma pequena lesão lá em 2023, né? Naquela época na Sul-Americana, lembro, eu estava lá na Argentina naquele período, fui no jogo Goiás e Ginásio, ele estava com a mão enfaixada, né? Mas foi algo mais curto, tanto é que naquele ano ele jogou 65 vezes ainda. 2021, né? Ele teve também uma lesão, que foi aquela, 2020, né? Aquela lesão também na mão, né, que ele ficou um tempinho fora. Marcelo Rangel entrou, fez boas partidas contra o Atlético Mineiro, por exemplo, na Serrinha. E lá em 2019 também ele ficou um período fora, que foi naquele jogo contra o Palmeiras, né, que ele teve uma pancada na cabeça, né. Então assim, faz parte, o goleiro está numa posição muito difícil. Boa recuperação para o Tadeu, tomara que não seja mais nada grave do que isso e que ele consiga voltar em um período mais curto, né. O Lourenço e o Felipe Machado, a tendência é que só voltasse lá no final de junho e já estavam à disposição no último clássico contra o Vila. Quem sabe o Tadeu a gente tem essa notícia positiva também. Quero falar agora sobre um outro assunto, ainda envolvendo o Tadeu, mas com essa repercussão, né, um grande jogo do Goiás, a exibição do Tadeu também espetacular contra o Cruzeiro, fica aquela questão de muitos torcedores, né, infelizmente para os clubes fora do eixo eles só dão a devida atenção a alguns bons destaques, a alguns jogadores, quando estão de fato jogando contra os clubes do eixo. Será que o Tadeu foi injustiçado de não ter sido convocado para a seleção em nenhum momento, tá? Nem sequer um amistoso ou algo nesse sentido? Assim, eu não vou dizer injustiça, porque o Brasil ele sempre teve goleiros muito bons, né? Se a gente estivesse falando de uma era de escassez de goleiros, eu até colocaria desta forma, injusto, tá? Mas eu acho que um que foi muito injusto foi o Fábio, né? O Fábio pegou ali uma safra bem pior de goleiro e não foi convocado como deveria. Porém o Tadeu, eu vejo que se ele tivesse, né, o Hugo Souza no Corinthians, por exemplo, bastou um ano bom, em 2024, ele já estava sendo convocado, né? E lembrando, o Hugo Souza ele foi procurado pelo Goiás e quase foi contratado lá em 2023 para a Série A, para ser o reserva do Tadeu. Então assim, um goleiro que basicamente em 7 meses, 8 meses, chegou na seleção brasileira. Gosto muito do Hugo Souza, goleiraço. Mas será que é tão melhor do que o Tadeu assim? Se fosse o Tadeu, né, no lugar, se fosse o Hugo Souza no Goiás, ele seria convocado? Eu tenho absoluta certeza que não, tá? O Bento vive uma fase muito ruim. É de fato um goleiro que eu não chamaria, tá? Até pensei que seria um certo tipo de perseguição, né, para querer colocar um jogador do Corinthians na Copa, mas não, né? Para quem acompanha um pouquinho mais do que vem acontecendo lá na Arábia Saudita, o cara vem falhando quase que todo jogo, né? A tendência é que a lista da seleção para a Copa seja essa, né? Com o Alisson, o Bento e também o Ederson. O Ederson também não faz uma temporada muito boa até agora, não. Os outros que estão na lista, nessa pré-lista do Ancelotti, o Hugo Souza, o John também, no Nottingham Forest, e o Everton, né, do Grêmio foi o outro nome, acho que uma lista justa pelo que apresentaram nos últimos anos. Mas fica sendo essa pergunta, né? Será que nunca pode convocar um jogador, um bom destaque do Goiás na Série A, um bom destaque do Bahia, né? Não pode ir para a Copa? Será que a gente está ainda com a cabeça nos anos 90?
Eu acho que para muita gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, da CBF, ainda está. Agende a sua higienização com desconto especial, vindo aqui pelo Goiás News com a